Bem-vindo mais uma vez. Nós somos Saraivada de História e a aula de hoje é sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Grande Guerra ocorreu entre 1914 e 1918. É importante entendermos como o mundo foi se lançar a esse conflito que deixou pelo menos 10 milhões de pessoas mortas. A Primeira Grande Guerra foi causada pelas disputas imperialistas. As nações europeias se industrializaram e começaram a disputar cada vez mais mercados, sobretudo na África e na Ásia. Além disso, há também o imperialismo norte-americano e há o imperialismo japonês. Após a chamada Era Meiji, o Japão se torna uma potência imperialista e também vai disputar territórios e mercados. Existem questões inerentes à Europa, por exemplo, a derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana, que fazia com que os franceses quisessem a todo custo retomar territórios como Alsácia e Lorena, e, portanto, existia uma animosidade em relação aos prussianos, né? A Prússia era o principal estado da Alemanha. Há um nacionalismo exaltado no contexto da unificação da Alemanha sob as mãos do chanceler Bismarck, bem como da unificação italiana. Então, existe um sentimento nacionalista, existe um militarismo desenfreado, disputas econômicas, tudo isso faz com que ocorra a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai colocar frente a frente dois blocos de países. A Tríplice Aliança, composta pelo Império Austro-Húngaro, Itália e Alemanha, e a Tríplice Entente, composta por França, Rússia e Grã-Bretanha ou Inglaterra. Na verdade, esses blocos de países começam a formar outras alianças no decorrer da guerra. E o primeiro momento da guerra é um movimento de movimentações. Porém, logo, a gente vai ter a chamada Guerra de Trincheiras. Os países se cristalizam em suas posições, cavam trincheiras e a guerra vai cada vez mais deixando vítimas. Muitos soldados morrem em função das doenças causadas por dias, meses, nas valas, né, que são as trincheiras cavadas. Por outro lado, se há um lado positivo para tudo isso, é que existe o desenvolvimento também de medicamentos. A tecnologia evolui no contexto da guerra. O século XX começa com uma série de contestações e mudanças em termos de mentalidades. A gente vai ver, por exemplo, o pensamento modernista diante de uma guerra. O que é absurdo? A arte. Começa uma série de experimentações, o abstracionismo, o surrealismo. Existe uma série de formas de arte diferentes dentro do que se convencionou chamar arte moderna. O que vai acontecer na pintura, o que vai acontecer na dança. Olá, vamos falar da dança moderna? Então, seu surgimento foi ali no final do século XIX, no início do século XX, com Jean Georges Novet. Ele teve um pensamento mais moderno, seria a forma de desconstruir a dança clássica, vamos dizer assim, o famoso balé clássico. Teve essa necessidade de dar essa liberdade de movimentos nos processos de um físico espiritual e essa consciência de corpo, né, a famosa consciência corporal. E assim, dentre alguns nomes da dança moderna, a gente pode também estar se referenciando a Isadora Duncan, onde teve esses movimentos como formatos mais intimistas, movimentos abstratos, mais dentro da base do balé, né, da dança clássica. Também um nome que a gente pode estar citando é o do mestre Mercy Cunningham, aluno da Martha Graham, onde ela trazia uma dança dessa forma intimista, mas ele teve a necessidade de não dar sentido, acabar com a mímese, o gesto, a simbologia e a questão até mesmo do espaço. Então, enfim, teve essa necessidade de pensar, de migrar a dança moderna para a dança contemporânea.
devido também ao Rudolf Laban, o pai da dança-teatro, ele que sistematizou a dança, provando-a como ciência. E também a gente tem um nome muito forte hoje na nossa dança, que seria a Pina Bausch, né? Dessa referência da dança-teatro. Né? E o Rudolf Laban, ele essa base da coreologia, então é muito importante dentre esses nomes da nossa dança na atualidade. E é essa que é a nossa contribuição sobre dança moderna. Porém, como dizíamos, essa humanidade que começa a reinventar sua arte e que desenvolve a sua ciência trava um conflito extremamente sangrento. Com o desenvolvimento da tecnologia militar, a guerra de trincheiras vai chegar ao fim, como, por exemplo, a utilização dos tanques, da aviação na guerra. No entanto, o ano de 1917 é um ano particularmente importante. É o ano em que os Estados Unidos entram na guerra. E isso faz muita diferença. Isso tem um peso, principalmente quando encontra do outro lado uma Alemanha já cansada, né? E os Estados Unidos são esse sangue novo que entram para fazer diferença. Aquele jogador que entra aos 44 do segundo tempo, a defesa está só o bagaço e vamos para frente. Em 1917 também a Rússia sai da guerra. Sai por conta da sua revolução, que nós vamos estudar mais à frente. A guerra então começa a ser decidida em 1917. Tem um filme, 1917. Você já viu? Um belo filme sobre lamentáveis episódios da vida moderna. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, há a assinatura do Tratado de Versalhes, que é imposto à Alemanha. A Alemanha vai pagar uma pesada indenização aos países vencedores. A Alemanha não vai poder mais ter uma força militar, vai ceder gado, trens, territórios. As imposições sobre a Alemanha são tão contundentes, tão significativas, que de alguma forma isso vai alimentar um sentimento de revanche. E teremos sim uma segunda guerra ainda mais devastadora do que a primeira. E hoje não podemos dizer que estamos livres desses conflitos em escala global. Albert Einstein disse: eu não sei como será a terceira guerra mundial, mas a quarta será com paus e pedras. Nós vamos ficando por aqui, mas somos Saraivada de História. E até a próxima!